Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Papo Política, Papo Justiça de hoje. E no canal do Fala.host de hoje, nós vamos falar sobre um pouquinho do mundo, novamente, da guerra comercial entre China e Estados Unidos, que não acabou, hein pessoal? Lembrando que a guerra comercial entre Estados Unidos e China não acabou. O contrato feito entre China e Estados Unidos é a primeira fase, mas a guerra mesmo, a estratégia do Trump não acabou, tá? Basicamente houve ali o primeiro acordo, houve ali aquela encenação entre dois países onde um ajoelha em frente ao outro, a gente sabe quem que ajoelhou, né? Essa foi a primeira fase, foi uma das primeiras conquistas que os Estados Unidos teve, né? Que Trump teve, tá? Nós vamos falar também hoje sobre os escândalos da família PT, né? Os escândalos vindos aí do descondenado, do ex-presidiário e do cara que está lá comandando o país ladeira abaixo, tá? Então vamos começar sobre a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Como nós já falamos, houve aí uma das primeiras conquistas, né, da era Trump, o rebaixamento, né, o ajoelhamento da China perante os Estados Unidos, né? Então nós temos aí a China se ajoelhando para os Estados Unidos, né? E o que significa isso? Significa que a arma mudou de mão. Significa que a chave agora está na mão dos Estados Unidos. Enquanto a China se aproveitou dos problemas mentais do Biden, naquela época, ela se aproveitou bastante das tomadas de decisões atropeladas da era Biden, né? Que abriu dinheiro rodando para todo quanto é lado, utilizou o SAID para distribuir dinheiro no mundo todo, aumentou impostos nos Estados Unidos, reduziu cargos de empresas, de empregos. Biden foi uma decepção, foi uma derrota, né? Biden foi muito entreguista, assim como Lula. Biden foi muito entreguista, entregou para a China muitas coisas, muitas atividades de operações importantes, né? Só que isso mudou e agora Trump está com a chave do mundo nas mãos. Colocou a China no seu devido lugar, né? Lógico que a China não está dizendo isso, a China não está mostrando para seus populares que o acordo, que ela fez o acordo com os Estados Unidos. Todo mundo sabe que houve o acordo, mas para os chineses isso não acontece. Porque a China tem ali um controle muito forte da mídia dentro do país, tá? Não só da mídia estatal, das mídias da velha imprensa, também da rede social, tá? Além deles terem um controle da rede social, do que pode postar, do que não pode postar, ainda existem ali a contra-informação, que são tipo os meninos focas da China, entendeu? Igual aqui nós temos o menino foca que desinforma, lá temos muito também, patrocinado pelo governo, muitos meninos focas que estimulam aí, destilam desinformação por todo o país, e ainda tem a galera hacker contratada pelos estados que fazem ali o controle, apagam as informações, as postagens, né? Como por exemplo, vocês ficaram sabendo que teve um prédio que caiu, foi feito por chineses, tá? Não foi na China, isso aí não foi na China, mas teve um prédio que caiu, que fazia parte de um planejamento chinês. Não sei se vocês sabem, existe um planejamento chinês que tem a ver com a palavra vermelha, tá? Depois vocês procurem aí sobre um plano chinês de conquista mundial que tem a ver com a palavra vermelha, tá? Depois eu trago outro vídeo falando sobre isso. Eu sei que então caiu esse prédio, se não me engano foi no Paquistão, ou algo assim.
ali perto da China. Foi esse prédio foi construído e administrado pela China. Assim que esse prédio caiu, encontraram ali chineses buscando documentos, buscando e apreendendo documentos sigilosos, né, da obra, para que as polícias não pudessem encontrar, tá? Me parece, tá? Lembra que isso aqui tudo é a minha opinião, lembra que isso aqui tudo é a minha visão dos fatos. Não leve como informação, eu não sou jornalista, tá? Leve como algo que tem que ser confirmado, tá? Mas eu acompanhei esse caso e me parece que os chineses fizeram uma obra mal feita. Eles ganharam a licitação ou ganharam a concorrência, fizeram a obra mal feita, o prédio caiu porque utilizaram a estrutura toda errada e aí foram lá para esconder os documentos, porque os documentos iria provar que a estrutura tinha sido utilizada de forma errada. Foram encontrados inclusive vários documentos com falsificação de assinatura de engenheiros. Então, o engenheiro projetou uma coisa, alguém lá foi lá e modificou para gastar menos e colocou a assinatura do engenheiro. Então, já foram encontradas muitas coisas nesse sentido lá. E isso está mostrando o que a China vem fazendo pelo mundo afora, né? Bom, pessoal, a China, agora vamos falar sobre a China e o Paquistão. Lembra quando a gente comentou que a Apple estava pensando em sair da China e se deslocar para a Índia, né? E instalar suas fábricas na Índia e começar a produção dos iPhones na Índia. Não sei quantos milhões de iPhones serão produzidos na Índia agora. Pois é, a China não está gostando nada disso, tá? Lembrando, lembra quando eu te falei aqui no começo do vídeo que o Trump, né, a estratégia Trump, a guerra comercial com a China não acabou? Não é porque eles estão fechando acordos que a guerra acabou, tá? Uma dessas consequências que vai ser contínua vai ser essa questão das empresas fugirem da China, tá? É a estratégia do Trump enfraquecer a China porque ela está muito poderosa e ela pode ser aquela cobrinha que você cuidou desde o início e ficou grande demais e agora ela pode comer, tá? Então, o Trump continua, né, ali nas jogadas subliminares, apesar da China ter ajoelhado e tudo entregado o primeiro acordo, né? A guerra continua ali nos entendimentos, ali no subliminar, tá? Mas aí o que acontece? A China já tem ali uma certa discórdia com a Índia, apesar que eles são blocos da mesma união, né? Eles são blocos dos países antidemocráticos, né? Dos países autoritários, como é o BRICS, por exemplo. Eles fazem parte do BRICS, que é um banco que foi criado para tentar, basicamente para tentar uma alternativa ao dólar, né? Tanto é que o BRICS está tentando criar aí a sua própria moeda, mas a gente sabe que não vai dar certo, né? Quem guerria contra os Estados Unidos, a gente sabe o que acontece, né? A história nos diz. Apesar de já existir um certo descontentamento entre China, uma rivalidade entre China e Índia, agora isso se acirrou. Por quê? Porque os Estados Unidos têm o foco agora de destruir a China, basicamente, e investir agora na Índia. Tudo que os Estados Unidos fez com a China há vários anos atrás, né, várias décadas atrás, investindo, levando suas fábricas, agora os Estados Unidos está focando na Índia, tirando tudo que da China, colocando nos Estados Unidos e na Índia, tá? Para quê? Para não ficar extremamente dependente da Índia, que é hoje, os Estados Unidos hoje depende de muita coisa da Índia, como principalmente as terras raras, tá? Mas agora está essa questão aí de um acirramento no desentendimento entre China e Índia, tá?
Não sei se você sabe, China fica em cima, a Índia fica mais aqui embaixo, e aqui no estreito tem o Paquistão, tá? O que acontece? O Paquistão é um rival inicial, é um rival principal, eu acho que é o arqui-inimigo da Índia, tá? Paquistão e Índia têm uma guerra cultural muito antiga, tá? Eles estão sempre em guerrilha, e a China aproveita isso, né? A China, então, fecha acordos com o Paquistão, e o Paquistão está sempre ali, muito bem armado e tudo mais. Tanto é que a China utiliza o Paquistão para acessar um mar que a China não tem acesso, tá? Então ela utiliza ali o Paquistão, inclusive criou um monte de linhas de trem, um monte de estações, né? Um monte de meios para trafegar dentro do Paquistão para poder acessar um mar que ele não tem acesso, que a China não tem acesso. Porque hoje, numa iminência de uma guerra mundial, a China fica meio desfalcada em questão de mares, porque o mar que ela tem acesso, grande parte da China é banhada pelo mar ali, é muito fácil de ser fechado, controlado pelos Estados Unidos caso ocorra uma terceira guerra mundial, né? Mas, então, o acordo entre China e Paquistão está de vento em popa. Tanto é que esses dias agora, essa semana, houve ali um acirramento dos ataques do Paquistão para com a Índia, né? A Índia sofreu ataque do Paquistão, e o Paquistão é formado da mesma forma que a faixa de Gaza. O Paquistão também é formado por guerrilhas, por terroristas e tudo mais, né? Que vive atacando a Índia, e agora, quem mantém o Paquistão em pé, basicamente, é a China. A China é aquele cara que fala assim, olha, eu não quero ficar, eu quero destruir a Índia, eu quero a Índia para mim, mas se eu fizer isso, a ONU me condena e aí eu tenho um afastamento total dos países democráticos. E eu quero fazer negócio com os países democráticos. Tanto é que ajoelhou para os Estados Unidos. Aí, o que ela faz? Ela manda dinheiro, ela investe o Paquistão, e o Paquistão que sai de feioso, né? Aí ela manda dinheiro para os terroristas do Paquistão, o Paquistão ataca a Índia, e é o que está acontecendo, tá? Eu não enxergo, na minha visão, na minha opinião, eu não enxergo a Índia atacando, a China atacando a Índia, mas eu enxergo um aumento do acirramento do Paquistão atacando a China. O Paquistão é pequeno, não tem condições de atacar, de destruir a Índia, mas estraga, né? Desestabiliza. E um país desestabilizado não tem boas empresas, correto? É o que está acontecendo com a China agora. Os Estados Unidos decretou aquele aumento de tarifa, desestabilizou a China. O que aconteceu? As empresas começaram a sair de lá. Basicamente é isso que a China quer fazer com a Índia também, tá? Então tá aí a minha opinião, a minha visão do que está acontecendo lá e dessa guerra aqui, desse ataque que ocorreu essa semana entre Paquistão e Índia, tá? Lembrando que a Índia está reforçando muito o seu posicionamento no norte, onde ele faz, lembrando, aqui em cima fica a China de cá fica o Paquistão e embaixo fica a Índia. A Índia está reforçando o norte dela, que é limítrofe com o Paquistão e China, tá? Então, e detalhe, lembrando que a Índia agora está com um acordo muito bem fortalecido com os Estados Unidos. Então, se a Índia um dia quiser se meter, se a China quiser se meter com a Índia, vai se ver com os Estados Unidos, e ela não quer, ela quer fechar acordo com os Estados Unidos, né? Bom, pessoal, do mundo é isso daí. Vamos voltar um pouquinho agora para o nosso país aqui e vamos falar sobre os escândalos que estão acontecendo aqui no Brasil, né? Vamos relembrar alguns escândalos que aconteceram na era Lula, desse último mandato, tá? Nesse último mandato, o descondenado já teve algumas, já participou, né? Já esteve envolvido em alguns escândalos, fora o INSS, né? Vamos tentar lembrar aqui, ó. Por exemplo,
o ralo da Lei Rouanet, tá? Lembra que o Rio Grande do Sul passou o maior aperto, está passando um grande aperto ainda por causa daquela época da chuva que destruiu tudo. O descondenado prometeu mandar dinheiro para lá e não mandou foi quase nada, quer dizer, de papo tem muito, mas não fez nada, né? Muitas empresas, muito agronegócio do Sul, lembrando, minha opinião, hein, pessoal, minha visão, não é informação, é minha visão. Muito agro lá do Sul já teve a sua segunda ou terceira safra penalizada por causa do clima, não está tendo dinheiro para financiar o agro lá no Rio Grande do Sul, e eu sei que a produção do Rio Grande do Sul está ficando comprometida, né? Só que vem o quê? Vem o descondenado e solta milhões e milhões para a Lei Rouanet. Então logo logo teremos aí mais na minha visão, mais um escândalo do ralo da Lei Rouanet. Dinheiro para artista falar mal do Bolsonaro tem. Agora, dinheiro para o Rio Grande do Sul reconstruir seu estado, não tem, né? Vamos ver outro aqui. Caramba, eu tô com problema. Novo rombo nos Correios. O PT já destruiu os Correios naqueles outros mandatos lá, entre Dilma ali, na era Dilma ali, já destruiu os Correios, você lembra, né? Teve um rombo terrível nos Correios não conseguiu pagar e tal. Agora está acontecendo de novo. Os Correios estão numa péssima situação. Lembrando que na era Bolsonaro os Correios foi positivo. Os Correios foi positivo nas suas finanças. 2 anos e meio de descondenado já destruiu tudo de novo, né? Então estaremos encarando aí mais um rombo dos Correios, tá? E os escândalos das quentinhas invisíveis, você lembra? Lembra dos escândalos das quentinhas invisíveis? Onde ia dinheiro do governo para ONGs que deveriam comprar quentinhas e distribuir, né? Marmitas e distribuir, mas essas marmitas nunca apareceram, nunca foram entregues, e mais um escândalo que está sendo investigado pela Polícia Federal e vários outros órgãos, né? Lembrando que o sistema está agora permitindo que a polícia investigue. Antes não podia. Agora que o sistema está largando a mão do descondenado, já pode investigar esses escândalos, tá? Lembra do assédio do ministro? Pois é, teve também o escândalo do assédio do ministro dos Direitos Humanos, né? Que está sendo investigado também. O ministro caiu. Pois é da era PT, da era Lula, 2025, agora, 2024 agora, né? Lembrado? Pois é, mais um escândalo. Não para por aí não, pessoal. O pé de meia é outra questão, outro escândalo que já começou, tentaram abafar, mas já está voltando porque está ficando maior ainda, exatamente como o caso do INSS, que começou com 6 bilhões e agora ultrapassou 90 bilhões, né? Eu estou desatualizado, já ouvi falar de cifras maiores, inclusive. Mas temos também o pé de meia, que envolve ali aquele dinheirinho que ia para os alunos estudarem, tá? Me parece que os programas feitos pelo PT basicamente são ralos criados para desviar dinheiro. Me parece que é isso, a minha visão é isso aí. Você não vê um programa do governo PT que não se envolva em escândalo de corrupção. Parece que eles fazem isso, não é para ajudar a população, a gente sabe que não é, mas parece que é para desviar dinheiro. É a minha visão, é o que eu tenho visto aqui, tá? Não preciso falar do INSS, né? O rombo do INSS está ficando grande. Temos também agora o rombo da Janja Gastadeira, mais de 130 milhões só da Janja viajando para cá e para lá, sendo que ela nem é uma funcionária pública, né? Sustentar o Lula, infelizmente, nós temos que sustentar, porque ele foi empossado presidente, mas a Janja não é presidente, a Janja não é funcionária pública, ninguém votou nela e ela está gastando o nosso dinheiro viajando para lá e para lá, para lá e para cá. É lógico que daqui a um tempo isso será investigado, principalmente agora que o sistema, né, que o Centrão
autorizou as investigações, até então passando a mão na cabeça do descondenado. Agora não, agora já largou a mão e começou a autorizar essas investigações, né? Então logo logo teremos aí notícias das viagens da Janja. Fora isso também temos o rombo os escândalos do Banco Master. Pessoal, logo logo vocês ficarão sabendo sobre o escândalo do Banco Master, tá? Isso vai aparecer, poucas informações nós temos sobre isso, mas eu vou te dizer que envolvem ministros da mais alta cúpula do jurídico, tá? E vai aparecer, tá? Vai aparecer. Agora o sistema quer derrubar o descondenado, quer prender o Bolsonaro e quer derrubar o Valdemorte. Para quê? Para que eles lancem agora o representante da direita limpinho. Quem que vai ser o representante da direita limpinho? Que a gente não considera de direita de jeito nenhum, porque PSDB, MDB, nenhum partido até hoje foi de direita no Brasil, tá? Não temos ainda um partido de direita. O PL, nós estamos utilizando o PL como uma manobra mais próxima possível, mas agora quem que vai ser? O do MDB lá, que colocou o Valdemorte, o Xandão lá em cima. Como é que ele chama? O vulgo vampirão da Odebrecht. Como é que ele chama? Pois é, me parece que eles estão tentando limpar a imagem dele e colocar ele como o representante da direita permitida agora, tá? Mas ó, vai estourar esse negócio do Banco Master, vocês vão ficar sabendo, não vou falar nada ainda, porque eu também tenho poucas informações, tá? E os escândalos das malas da Janja. Fora que a Janja está viajando para todo lugar aí com o nosso dinheiro, gastando horrores em diárias de hotéis, junto com o descondenado, ou até sozinha mesmo, né? O que acontece? Agora nós temos os escândalos das malas. Ela viajando para a Rússia, né? Foi para a Rússia que ela foi com um avião gigantão, levando várias malas e várias malas. Pois é. Más línguas, rumores, tá? Não é confirmado isso aí. Más línguas dizem que estão deslocando, já sabem que vão perder, já sabem que vão ser presos, já sabem que o bicho vai pegar para o lado deles, estão deslocando todo o dinheiro daqui, roubo de consequência de roubos, né? Como que se diz? Furto de roubo, como é que é? Fruto de roubo, fruto de corrupção, estão destinando agora para paraísos fiscais comunistas. Basicamente é o que eu imagino que seja, tá? Imagino, não é confirmado isso aí, a gente sabe que não tem confirmação ainda, tá? Mas eu imagino que seja isso, tá? Dinheiros e dinheiros sendo mandado por malas e malas e malas para paraísos comunistas fiscais, tá? O bicho vai pegar. Mas notícias da Venezuela, pessoal. Tá sabendo aí alguma coisa da Venezuela? Vou contar para vocês um negócio da Venezuela no próximo vídeo. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.